Galerinha, seguinte, vamos trabalhar agora a parte de congruência de triângulos, tá certo? Professor, o que é que quer dizer quando fala-se que dois triângulos são congruentes? Quer dizer, pessoal, que esses dois triângulos, eles têm lados de mesmas medidas e ângulos também de mesmas medidas. Ou seja, são dois triângulos idênticos, em que um difere do outro apenas na posição por eu girar uma das duas figuras. Por exemplo, vamos ser mais claro. Olhe para esse triângulozinho aqui, ó. Esse triângulo de vértices A, B e C. Esse triângulo, se eu pegar ele e eu rotacionar significa girar. Eu girar ele aqui, ó, no sentido anti-horário, ó, vou girar ele aqui, ó, no sentido anti-horário. Essa posiçãozinha A, ela vai parar aqui, ó, no lugar de D. Essa posiçãozinha B vai parar aqui no lugar de E. E essa posiçãozinha C vai parar aqui no lugar de F. Ou seja, eu tenho aqui um link, ó, do A indo para o lugar do D, do B indo para o lugar do E, tá certo? E do C indo para o lugar do F. Ou seja, esses dois triângulos, eles possuem os mesmos lados e os mesmos ângulos. Por exemplo, quais são os lados correspondentes desses dois triângulos? Também chamados de lados homólogos. Basta eu olhar para os ângulos. Ó, esse ângulo é um ângulo com um tracinho. Ele está olhando para que lado? Ele está oposto a que lado? Oposto ao lado BC. Cadê o ângulo aqui com um tracinho? É o ângulo D. Ele está oposto a qual lado? Ele está oposto ao lado EF. Então eu posso dizer que o lado BC vai ser congruente ao lado EF, ó. Professor, o que é que esses três tracinhos aqui querem dizer? Isso aqui é o símbolozinho da congruência. Quer dizer, pessoal, que os dois lados vão ter as mesmas medidas. Agora, por exemplo, ó, esse ângulo aqui com dois tracinhos, que é o ângulo B, ele está oposto a qual lado? Ele está oposto ao lado AC. Vamos lá para o outro triângulo. O ângulo com dois tracinhos, ó, está oposto a qual lado? Está oposto ao lado DF. Então, por isso eu posso dizer que o lado AC será congruente ao lado DF, ó. Beleza? E finalmente, esse ângulo com três tracinhos, ele está oposto a qual lado? Ele está oposto ao lado AB. Já o ângulo aqui com três tracinhos está oposto ao lado DE. Por isso eu posso dizer que o segmento AB será, portanto, congruente ao segmento DE. Beleza? Então, pessoal, do mesmo jeito que nós temos aqui, ó, três pares de lados congruentes, nós também teremos três pares de ângulos congruentes. Quais são os três pares de ângulos congruentes? O ângulo A, que é congruente ao ângulo D de dado, ó. Então vamos colocar aqui o ângulo A, congruente ao ângulo D. Nós temos também o ângulo B de bola, que é congruente ao ângulo E. E nós temos também o ângulo C de casa, que é esse ângulozinho aqui com três tracinhos, que é congruente ao ângulo F, ó, que também tem três tracinhos.
Beleza? Então perceba, dois triângulos que têm três pares de lados congruentes e três pares de ângulos também congruentes são chamados então de triângulos congruentes. Como é que eu represento isso? Ó? O triângulo ABC, três tracinhos para indicar que é congruente ao triângulo DEF. Beleza? Então, pessoal, atenção. Sempre que eu tiver dois triângulos e eles tiverem eles tiverem três pares de lados congruentes, então eu já sei que os três pares de ângulos também serão congruentes. Tá certo? Agora cuidado, que a recíproca não é verdadeira. Eu posso ter dois triângulos com os mesmos ângulos, né, com três pares de ângulos congruentes, mas os três pares de lados não serem obrigatoriamente congruentes. Podem ser lados proporcionais. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, vamos supor, um triângulozinho retângulo, tá? Aí vamos supor que esse ângulozinho aqui seja 30 graus e esse aqui seja 60. As medidas dos lados, vou dizer aqui que vale, vamos supor, vou colocar aqui os lados sendo 10, 5 e aqui, por exemplo, 5 raiz de 3, ó. Tá? Eu posso ter um outro triângulo com os mesmos ângulos, ó. Aqui ser 90, aqui ser 30 e aqui ser 60. Ah, professor, então já são dois triângulos congruentes. Não, porque os ângulos estão sendo os mesmos, mas os lados não, ó. Esse lado aqui poderia ser, por exemplo, 20, aí esse aqui seria 10, e esse aqui seria 10 raiz de 3, ó. Né? Os lados de um estão sendo o dobro dos lados do outro, ó. Dobro de 10, 20. Dobro de 5, 10, ó. Dobro de 5 raiz de 3, 10 raiz de 3. Então, esses dois triângulos que eu estou colocando aqui em cima, eles não são congruentes. Para serem congruentes, os ângulos têm que ser os mesmos e os lados também têm que ser os mesmos. Tá certo? Nesse caso aqui, eles não são congruentes. Nesse caso aqui, eles são semelhantes. Isso aqui a gente vai estudar só no 9º ano, pessoal. Então, por enquanto, basta saber o que a gente está mostrando aqui. Tá? Que nós vamos ter dois triângulos congruentes quando eles possuem os lados correspondentes tendo a mesma medida e os ângulos correspondentes também tendo a mesma medida. Como é que eu indico o símbolozinho de congruência? Com os três tracinhos. Ó. Beleza, moçada? Ficou bem claro? Show! Vamos adiante. Meus amores, vamos acompanhar aqui um exemplo. Desse exemplo que eu coloquei aqui na lousa, o camarada fala o seguinte. Determinar a medida dos lados AC e DF, e dos ângulos B e E, tá certo? B e E, em graus, sabendo que os triângulos ABC e DEF são triângulos congruentes. Muito bem. Quando você olha aqui para esses dois triângulos e essa simbologia que a gente tem aqui, ó. Por exemplo, quando eu coloco um tracinho nesse lado AB e um tracinho nesse lado DE, eu estou querendo dizer que o lado AB é congruente ao lado DE. Ou seja, pessoal, eles vão ter a mesma medida. Do mesmo jeito, quando eu coloco aqui, ó, o lado BC com dois tracinhos e o lado EF com dois tracinhos, eu quero dizer que o BC vai ser congruente ao EF, lá no outro triângulo. E quando eu coloco três tracinhos para AC e três tracinhos para DE, eu quero dizer que AC
deverá ser congruente a DF. Beleza? E é com essa informaçãozinha aqui, ó, que a gente já vai conseguir descobrir quanto é que mede o Y. E, consequentemente, descobrir quanto medem os lados AC e DF. Beleza? Ó, se AC vale 7Y mais 12, ó, e DF vale 5Y mais 22, então iguale, ó, 7Y mais 12 com 5Y mais 22. Quando você igualar e fizer a continha, vamos lá. Eu vou levar esse 5Y para a esquerda e eu vou levar esse 12 para a direita. Aí nós vamos ficar com 7Y menos 5Y, que vai dar 2Y, sendo igual a quem? Ó? 22 menos 12, que mudou de lado. 22 menos 12 vai dar para a gente 10, ó. Então, moçada, se 2y vale 10, quanto é que vai ser o y? O y vai ser 10 dividido por 2, o y vai ser 5. Ó. Tá massa? Se o y for 5, quando a gente substituir aqui, ó, 7 vezes 5 vai dar pra gente 35. 35 mais 12 vai dar pra gente 47. Ó. É a mesma coisa aqui, ó. 5 vezes 5, 25. 25 mais 22. 47. Então, pessoal, os lados AC e DF, ambos vão valer 47. Ó. Beleza, pessoal? Do mesmo jeito, eu posso dizer que o ângulo A é congruente ao ângulo D, porque ambos estão só com um tracinho. Ó. Né? Então, vamos colocar o ângulo A é congruente ao ângulo D. Posso também dizer que o ângulo B de bola é congruente ao ângulo E. Posso também dizer que o ângulo C de casa é congruente ao ângulo F, ó. E aí, pessoal, já que eu sei que o B de bola é congruente ao E, então eu posso dizer que x mais 25 graus tem que dar igual a 3x menos 15 graus. Vamos lá. X mais 25 graus, sendo igual a 3x menos 15 graus. Ó. Beleza? Eu vou levar esse x aqui para a direita. Aí vai ficar 3x menos x, vai ficar 2x, tá? Sendo igual a... Bora levar o menos 15 para a esquerda. Quanto é 25 mais 15? Dá 40. Se 40 é igual a 2x, é porque o x vai ser 20, né? Olha aí que beleza. E se o x vale 20, agora você pode responder. Quanto é 20 mais 25? Esse ângulo é 45 graus, ó. Se quiser vir para cá, dá no mesmo. 3 vezes 20, 60. 60 menos 15, 45 graus. Então, as medidas dos ângulos B e E serão medidas de 45 graus, ó. Tá vendo, moçada? É fácil, tá certo? Beleza? Então vamos em frente.